Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin e altcoins seguem no seu movimento de marcação de fundo, pelo menos a tentativa da marcação de um fundo, enquanto SP500 e Nasdaq estão se recuperando das quedas dos últimos dias. O que podemos esperar do mercado hoje, amanhã e no decorrer da semana? É isso que eu quero te mostrar neste vídeo. Eu quero te deixar alerta para os pontos mais críticos, para uma correlação com o passado que pode sim nos levar a altas mais expressivas e a gente vai falar, é óbvio, do embate que segue muito forte entre China e Estados Unidos. Ninguém quer perder nesta batalha. E ninguém quer dar o braço a torcer, ou seja, ninguém quer abrir uma conversa para resolver as tarifas que aumentam e aumentam de cada lado. Eu vou te mostrar muita coisa bacana neste vídeo e é por isso que eu peço a você, fique até o final, vai valer a pena. Mas antes, eu quero fazer um pedido. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Ativos que você está de olho, ativos que você acredita que podem cair muito mais. E aí você quer uma opção para lucrar com a queda. Ou ativos que estão em recuperação e você entende que tem um potencial sim de alta. Deixa aí nos comentários os ativos que você quer que eu avalie amanhã. Vamos começar com o movimento de ontem. Vimos quedas. O Bitcoin buscou uma faixa inferior acompanhando os mercados tradicionais, atingiu uma área muito próxima ao suporte, a área de 618 de Fibonacci do semanal, a área de sustentação, a área em que nós temos uma linha de tendência de alta muito clara também. Nós vimos o Bitcoin se sustentar de uma forma importante e fechamos o dia em uma valorização. Inclusive, vimos um volume muito importante nesta área, ou seja, a gente teve sim um movimento agressivo. Só que hoje o mercado está um pouco indeciso com o temor em relação à China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, na semana passada, colocaram que teria a imposição de 34% de tarifas aos produtos chineses. A China respondeu com a mesma tarifa. E hoje, Donald Trump informou que é o último dia para a China dar um passo atrás e revogar essa taxação. Caso contrário, os Estados Unidos colocarão uma taxa adicional de 50%. Então hoje é o ápice do movimento de medo em relação à guerra tarifária, principalmente entre China e Estados Unidos. O mercado ontem teve aquele movimento de baixa mais expressivo justamente por conta desta movimentação de hoje. Então entenda, nós caímos ontem e estamos vendo uma recuperação, não apenas no Bitcoin, mas também nos mercados de risco. Nasdaq está subindo neste exato momento 2,7%. A gente está vendo estas valorizações justamente porque chegou o dia do evento. Mas a gente tem que ficar alerta em relação ao curtíssimo prazo. Embora o macro siga bullish. E eu mostrei ontem, mais uma vez, por que o macro segue bullish. Por que a gente segue em um bull market. Porque a tendência macro de alta se mantém. Estamos vendo fundos ascendentes no gráfico mensal e somente um pivô de baixa no gráfico mensal que iniciaria um bear market. Mas, no curto prazo, a gente tem que ficar alerta. Então, quais são as faixas mais importantes? Se você tem acompanhado os meus vídeos, nada mudou para as faixas de curto prazo. Acima de 89 e principalmente acima de 91 mil dólares, a gente tem o rompimento da cunha descendente e o mercado iniciará com uma maior probabilidade
a tendência de alta no curto prazo, que vai se alinhar à tendência macro, o que potencializa este movimento de valorização. E todos os ativos do mercado acabam se beneficiando pelo farol. Então, se o Bitcoin sobe, se ele sobe agressivamente, as altcoins também tendem a se aproveitar e muito deste movimento. Então, primeira faixa de rompimento confirmado que a gente está buscando é a faixa de 89 e 91 mil dólares. No entanto, se a gente começar a recuperar 84 mil, a gente já tem um possível rompimento deste padrão de cunha descendente, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Então, 84, posteriormente 89, 91. Essas são as nossas resistências. E abaixo, o que nós temos? A gente ainda tem a mesma área que a gente tinha discutido ontem, 74 mil dólares. Abaixo deste ponto, seria natural buscarmos 72, 70 mil dólares. Poxa, Luan, vai falar que pode subir e pode cair? Exato. Como todos os vídeos, eu faço questão de informar. O mercado, ele não é certo. Ele vai subir, ele vai cair. A gente tem que ter a consciência de que estamos analisando um padrão de baixa de curto prazo dentro de um padrão de alta no macro com uma incerteza muito grande. A gente tem que olhar os suportes, resistências. A gente tem que entender os padrões e a gente tem que estar preparado para todo e qualquer cenário. Cenário de alta, cenário de baixa. E eu venho falando isso repetidamente porque faz diferença. Quando você entende que o mercado tem 1, 2, 3, 4 possibilidades neste curtíssimo prazo, você se prepara. Não é uma coincidência eu atualizar os meus planos de investimento semanalmente. Toda segunda-feira eu traço um novo plano, como eu fiz ontem, e eu obviamente apresento para os integrantes dos nossos times. Grupo Premium e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados que a gente tem. Então, estamos de olho em suportes e resistências, mas bullish de forma completa. No curto prazo, médio e longo prazo, ou seja, o alinhamento do curto prazo com os prazos mais longos será no rompimento desta faixa. Então anota aí, 84, 84,5, 89,91, suporte está abaixo aí de 74, a gente tem capacidade de buscar faixas inferiores, sim. Então já tenha isso em mente para que você possa traçar os seus planos, os planos de ação. Maravilha? Até aí, tudo lindo. A gente está diante de um cenário crítico, que pode se definir hoje. Entenda, incerteza traz esse tipo de movimento. O mercado sobe, o mercado desce, o mercado sobe, o mercado desce. O que o mercado está buscando? Definição. Só que, se no curtíssimo prazo a gente tem uma indefinição, que eu lembro, é possível lucrar com a indefinição, eu mostrei isso nas últimas semanas, várias operações que eu fiz e os integrantes dos nossos times também fizeram. Você, se acompanhou, sabe que é possível você lucrar também com a indefinição e fazer com que estes lucros, aos poucos, engordem o seu caixa, o que faz grande diferença. Se você não acompanhou isso, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Tem várias avaliações e tem uma aula de caixa infinito. E se você não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Se a gente está com uma indefinição no curto prazo, no longo prazo, a gente não tem a mesma coisa. Inclusive, a gente está vendo algo que aconteceu no passado, no mercado tradicional, se repetir. Eu vou te mostrar. Olha só o que a gente encontrou de informação. Nos últimos dias, eu trouxe várias análises de Nasdaq. Por quê? A gente tem o SP500, que reúne as 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, em Nova York. Se o SP500 cai, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, que reúne as empresas de tecnologia, acaba também tendo uma influência, porque o mercado ele tem uma movimentação muito correlacionada, mercados tradicionais.
Não por uma coincidência, o Bitcoin tem uma correlação indireta. Não é sempre que Nasdaq vai subir, o Bitcoin vai subir, ou Nasdaq vai cair, o Bitcoin vai cair, mas existe um consenso que nos coloca assim diante de uma pressão de alta ou de baixa quando a gente está olhando mercados tradicionais e o mercado de criptomoedas, principalmente Nasdaq e Bitcoin. Como o Bitcoin é o farol, a gente tem essa pressão natural também nas altcoins. Se a gente está vendo uma queda no macro, o Bitcoin invariavelmente vai sofrer. Só que a gente está olhando para o macro e o macro pode estar muito perto da formação de fundos. Eu falei sobre isso e mostrei algumas avaliações nesses últimos dias. E eu quero te chamar mais uma vez a atenção para o que nós estamos vendo aqui. Eu não estou colocando que nós atingimos o fundo. Eu só quero chamar a atenção para o cenário que nós estamos vendo aqui. Para que você avalie e comece a entender que o histórico sim é importante. Quando a gente correlaciona uma série de informações, uma série de indicadores. E a gente faz um estudo também com uma solidez. Nós tivemos o crash do Covid. Eu mostrei ontem, a gente caiu 32%. Nasdaq caiu 32% de forma bem rápida no Covid. Na pandemia, que foi o lockdown, muita gente não esperava sequer que iria sobreviver, imagina que iria lucrar com o mercado. Pois bem, vimos uma queda muito agressiva, a gente atingiu níveis de medo que sim nos levaram a extremos, mas são níveis de medo que a gente ultrapassou nesta última semana. A gente atingiu o nível 6 de medo no índice de medo e ganância lá na pandemia, 6, 5, e neste movimento de tarifas vimos o medo atingir o nível 3. Chegou um momento que bateu 3. E isso foi absurdo, porque as pessoas estavam com mais medo na teoria do que estavam lá na pandemia. E a gente não tinha o mesmo cenário. Mas as quedas em si foram menos agressivas. Por quê? Se a gente teve 32% de queda no crash do Covid, a gente viu aqui o mercado chegar a 26%. A gente teve apenas 6% de diferença em relação ao pior momento das últimas décadas. Para a economia, sim. E a gente começou a entender que se a gente puxasse mais indicadores, a gente poderia avaliar a proximidade do fim deste movimento. E é o que eu estou lhe trazendo em somatória com aquilo que a gente já apresentou nos últimos dias. Entendo, estou falando de forma bem pausada para que você comece a compreender ou para que você de fato tenha a plena compreensão do que eu estou querendo te apresentar. Isto aqui se parece muito com isto aqui. Crash do Covid, o RSI semanal, ou seja, o índice de força relativa, bateu em sobrevenda. A gente viu o índice de medo também atingir pontos bem extremos. E o mercado teve uma reação no semanal e começou uma aceleração, sim, que levou várias e várias semanas, vários e vários meses. Trouxe uma valorização para a Nasdaq de 155%. Eu não acredito que Nasdaq, neste cenário atual, possa vir a ter 150% de valorização. No entanto, você pode verificar que a gente teve o mesmo movimento de queda rápida, o índice de medo e ganância atingiu pontos ainda mais extremos que o passado e o RSI atingiu o mesmo ponto. E estamos vendo uma semana de valorização. Então a gente está tendo uma valorização no mercado tradicional até segunda ordem. É óbvio que esta valorização, essa sustentação e até uma aceleração nesta alta
vai depender de Estados Unidos e China. Mas me parece que sim, o movimento é muito parecido. E se ele é muito parecido para o mercado tradicional, se a gente acabar vendo uma confirmação deste fundo, a gente abrirá esse cenário de alta em potencial para o mercado tradicional e quem sabe, por uma pressão e uma correlação indireta, a gente possa ver o mesmo acontecendo com o Bitcoin. E se acontece com o Bitcoin, acontece com as altcoins. Presta atenção no que a gente teve no mesmo período. Crash do Covid. A gente viu uma queda para o Bitcoin em questão de dias de 63%. Hoje, a queda ela é muito mais branda, porque o Bitcoin é um ativo muito maior, muito mais robusto. A gente chegou a ver aqui 32% de queda, o que não está muito longe da queda de Nasdaq. Isso por si só já é uma demonstração de força para o nosso amado Bitcoin. Mas, se Nasdaq tiver este fundo formado, a gente poderá ver uma movimentação de recuperação das máximas e até renovação das mesmas nas próximas semanas. É óbvio que eu não espero, como eu não espero em Nasdaq 155%, eu não espero 1.700% de valorização no Bitcoin. Seria maravilhoso, mas a gente não pode ficar sonhando acordado. Isto é altamente improvável. No entanto, uma vez que a gente tem uma tendência de alta macro, a gente tem potencial sim para, em um movimento de aceleração de mercados de risco, ver o Bitcoin entre 150 a 180 mil dólares, que é aquele valor que a gente já vem traçando há bastante tempo por uma série de avaliações, indicadores e uma série de estudos gráficos. Então a gente tem uma correlação importante, ela é relevante e ela pode sim marcar fundos, a depender do Trump e Xi Jinping. Mas a gente vai ficar de olho, porque embora as notícias sejam importantes, eu quero lembrá-lo aquilo que a gente falou ontem. O mercado trouxe o Armagedon, beleza. Onde a gente foi bater? A gente foi bater justamente naquele fundo que a gente tinha discutido. Ah, qual é o fundo próximo? O fundo próximo é este ponto. A gente está vendo fundos serem perdidos sem continuidade. Isso aqui é uma marcação, sim, de cunha descendente. E sim, a gente tem que olhar para os níveis gráficos, porque o gráfico ele acaba traduzindo nada mais nada menos do que o sentimento de compradores e vendedores. É por isso que a gente acaba vendo muitas das vezes, para este tipo de ativo, que é bem sólido, uma marcação e um respeito muito grande dos gráficos. E eu vou te mostrar isso também nas altcoins. Mas avalie com cautela o que eu estou lhe apresentando. E lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base em estudos gráficos, base em estudos históricos, base em dados on-chain. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quer mais conhecimento do que a gente entrega aqui, eu convido você a participar do nosso grupo geral. No grupo geral, a gente tem muita informação, eu trago vários estudos complementares, você tem muito acesso à informação e isso é importante. Então, participe do nosso grupo geral, porque eu trago muitas atualizações, o link está na descrição do vídeo. Agora, se você quer investir em conhecimento de forma muito mais profunda e ter acesso às minhas metodologias, estratégias, os meus planos, quer ter acesso à minha carteira de investimentos, quer ter acesso às minhas operações de proteção, operações futuros, quer ter acesso a diversas aulas, suporte 1 para 1 comigo, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. É um local em que a gente passa muito conteúdo, como você pode ver, muita gente que adquire o conhecimento acaba se dando muito bem sim. Então,
você que quer investir em mais conhecimento, o seu lugar é Premium e Desafio. 2 grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. E você conta com descontos adicionais junto aos nossos parceiros. Quer mais informações? Quer entender o que a gente entrega? Basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser enviado diretamente a um chat com o nosso time, que vai te passar todas as informações. Sem compromisso, clica aqui no primeiro link da descrição e aí você vai entender aquilo que a gente entrega com forte base em conhecimento. Agora, sem mais delongas, vamos analisar aquele que é o ativo da discórdia. Muitos acham que vai bater 10 mil, 12 mil, 15 mil e outros falam que vai a zero. De quem eu estou falando? Sim, de Ethereum. Lembra que a gente falou de Ethereum semanas atrás e a gente falou sobre a faixa de $2.000. Se ela não fosse sustentada, o próximo suporte seria claramente $1.500. Chegamos a $1.400. E agora Ethereum está muito próximo de igualar a queda que vimos no bear market. Nós tivemos uma queda de 75% e hoje a gente vê do topo até o fundo, tá, de 1.400, 65%. Se Ethereum cair 10% em relação ao fundo que a gente viu se formar, teremos o bear market igual. Na verdade, a gente terá a queda do bear market em um bull market do Bitcoin. Isso que eu estou te falando não é para te incentivar a vender, a comprar, a fazer nada. Só estou esclarecendo. E o que pode parecer ruim, na verdade, não é tão ruim. Porque se a gente está numa tendência de alta, vamos lá, estamos em uma tendência de alta, e o Bitcoin pode sim ter o seu pivô de alta e aceleração, acompanhando mercados tradicionais, então o Bitcoin pode acabar presenciando um movimento de aceleração, assim que o mercado der aquela respirada. Se isso é plausível, se você entende isso como plausível, avalie com cuidado, porque este pode ser um cenário de oportunidade. Mas aí é que está. Qual a sua propensão a risco? Você realmente acredita no projeto? Porque não basta ele estar bonito ou ele ter despencado 90%. Tem que ter uma justificativa gráfica, tem que ter uma justificativa estratégica. Você tem que conhecer o projeto e, obviamente, confiar no mesmo. Senão não faz o menor sentido. Então aqui nós temos o seguinte, uma oportunidade para quem gosta de Ethereum e quer se expor. E para quem não quer, obviamente, é só ignorá-lo. Mas, se você tomar uma decisão de se expor, você pode ter decisões baseadas no seu perfil. Perfil conservador. Não o conservador do conservador, mas um conservador que está de olho em Ethereum. É o seguinte, é topo fundo ascendente. Não adianta você comprar enquanto o Ethereum está fazendo esse movimento. Por quê? Porque nada impede que o ativo perca os fundos e vá buscar áreas mais baixas. Se o mercado piorar, é isso que tende a acontecer. Então o que você tem que fazer se você é um investidor com perfil mais conservador? Topo fundo ascendente. É isso. Isso aqui aconteceu em Pendle. Formou fundo, topo, fundo ascendente. É isso aqui. Para você que é conservador, você quer isto aqui. E aí você compra. A gente já vai analisar Pendle. Mas Ethereum, entenda, está trabalhando em um suporte que a gente havia discutido. E para o conservador, isso aqui ainda não é compra. Então você tem que definir, eu sou conservador ou não? Primeiro ponto. Teve a sua definição? Maravilha. Aí você pode avaliar. Eu sou super agressivo, acredito no Buterin, no Vitalik e Ethereum vai bater X mil. Maravilha. Neste caso, este é um suporte muito forte. Inclusive, o RSI semanal está se aproximando de uma área de sobrevenda, o que acaba sendo, sim, uma área de oportunidade.
pode abrir uma oportunidade para você e está interessado em exposição no mesmo. Mas, não é? Isso é muito importante, eu faço questão de sempre alertar os meus integrantes do Prêmio Desafio, e eu quero alertar você. Não é para você pegar aquele dinheiro e comprar tudo, 100% do seu dinheiro naquele ativo. Você deve, de forma escalonada, se você tiver uma visão extremamente agressiva, um perfil extremamente agressivo e uma visão extremamente bullish, é o DCA, compras leves, pontuais, aos poucos. Não é para sair e comprar todo o dinheiro que você tem aqui esperando ficar rico em 2 dias. Isso é muito importante, tá? Então, perfil conservador, topo fundo ascendente, perfil agressivo, DCA. Ah, Luan, e se perder esta área aqui e começar a fechar abaixo? Não tem o que falar, não tem o que conversar. Ele vai vir buscar $1.100, $1.000, tá? Este é o suporte abaixo. Ah, vai acontecer? Não sei. Você tem que ter uma estratégia para todos os cenários, é que eu vivo falando. Ah, e se o Bitcoin cair? Se o Bitcoin cair e perder os fundos, você tem um plano. Eu espero que você tenha um plano. E aí você vai olhar para os ativos em si. Eu estou comprando, lembra que eu comentei, eu vou comprar, vou considerar compras, não falei que eu vou comprar, vou considerar compras em Ethereum se ele bater 1.500. Comprei? Não, não comprei, tá? Ainda estou monitorando, se eu achar prudente eu vou informar lá nos grupos, mas por enquanto não comprei. Da mesma forma que eu não comprei Solana, lembra que a gente falou? Solana abaixo de $115 começa a ficar interessante, abaixo de 100 fica show, mas o alvo mais interessante é $78. Tá? 77, $78. Comprei Solana? Não. Fez um pivôzinho de baixa aqui. Estou aguardando para ver se ele tem um despejo maior. E aí sim eu possa comprar numa retração mais extrema. Ou se ele tem um pivô de alta. Tá? Formando aqui um ombro e cabeça a ombro. Quem sabe? Vamos avaliar. Mas aqui eu já te mostrei os perfis. Perfil agressivo. Neste caso, eu acho que pode ser, sim, feito um DCA, mas aguardaria uma pernada mais agressiva. O conservador quer este pivôzinho de alta sim. É o topo fundo ascendente. Passando adiante, Pendle. Vamos colocar no diário, porque vai ficar claro para você o que eu estava falando em relação a Ethereum. Olha só, o que Pendle fez? Pendle formou um fundo, tá? Formou um fundo, caramba, nossa, muito perigoso. Cunha, rompimento. Fez um fundo, formou outro fundo. Agora, a gente tem um fundo ascendente. O cara que compra aqui com stop aqui, ele já está com um risco X, mas com potencial de retorno Y. O risco-retorno acaba fazendo sentido. Então, ele tem uma tranquilidade maior para ter uma exposição. Então, para todos aqueles que são conservadores, aguarda uma recuperação, fundo ascendente, e aí sim isso abre com uma maior probabilidade, não certeza, uma boa compra com esse potencial de buscar uma valorização superior. Jasmy, este foi um ativo que eu shortei, foi um dos caras que eu fiz o hedge, e agora eu não estou considerando fazer hedge em Jasmy, pelo menos por enquanto. Mas o que nós estamos vendo, eu fechei esse hedge ontem, quando a gente estava tendo aquele crash, tá? Então o short eu fechei nestas áreas aqui. O que eu estou de olho agora? Estou de olho em uma recuperação neste caso, tá? Ah, uma recuperação, acelerou, formou fundo ascendente, aí sim isso aqui abre espaço para mais valorizações. O conservador aguarda a recuperação de 0,015. O cara que é agressivo vai aguardar um fundo ascendente aqui para aí sim ter uma exposição. Tá? Então você tem que avaliar qual é o seu perfil. DOT não compraria agora, por quê? Porque ele está no limite do fundo do fundo do fundo. Pode obviamente sustentar, mas eu aguardaria o rompimento, independente do perfil, aguardaria o rompimento e teste aqui. Tá? Então tem que fazer o rompimento, principalmente 4,10, teve essa aceleração, aí abre espaço para, quem sabe, oportunidades. E 0x0 que me pediram também, gráfico diário, está fazendo o seu movimento, fez o fundo, topo, fundo ascendente.
Então o 0x0 está muito próximo do fundo ascendente. Olha lá, bateu 618, acelerou, esticou o suficiente, formou um fundo ascendente. Agora ele vai tentar confirmar um pivô de alta. É isso que a gente tem que ficar de olho e acompanhar. Tá? Mas as oportunidades acabam acontecendo aqui com o ponto de saída nesta área, considerando uma continuidade de alta. Maravilha? Era isso que eu queria apresentar. Vamos ficar de olho neste Bitcoin, neste momento. Os fundos mais importantes estão em 74 e os topos de curtíssimo prazo, 84, 85 mil dólares. Vamos acompanhar, porque a gente ainda está numa volatilidade extrema e você tem que estar pronto para todos os cenários. Prepare-se e invista no seu conhecimento. Eu volto a qualquer momento com atualizações, acompanhe a gente lá no Telegram, clica no primeiro link da descrição se você quiser mais informações do Prêmio Desafio e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.